Boa noite a todos. Tivemos aí uns probleminhas técnicos, natural dessa questão online, mas já vamos retomar aí. Vou deixar a música mais uma vez para harmonizar. Pedir a todos que nos acompanham. Agora sim, nosso amigo Eliomar já está aqui conosco. Daqui a pouco nós vamos começar. Vamos só deixar essa música dando uma harmonizada primeiro, né? Pra gente acalmar aí, pra ir harmonizando. Essas coisas de internet é assim mesmo. Já eu tô chamando o Eliomar. Dentro de instantes eu já chamo ele aí pra gente fazer o nosso bate-papo. Estamos ouvindo a música Força do Bem, da equipe DIJ. Aperta o coraçãozinho, pessoal, e segura. E pega esse aviãozinho e manda pro pessoal participar com a gente. Vamos lá? Vou fazer isso também. Chama o pessoal aí, gente. Clica no coraçãozinho, segura. Por o Instagram saber que a gente tá fazendo live. E chamar mais gente. As respostas. Boa noite a todos. Boa sexta. Nesse dia ótimo aí, que é o dia do trabalho. Nós estamos aqui, mais uma vez, no Curtinhas do Bem. Trazendo aí vibrações positivas. Hoje nós temos aí a presença, daqui a pouco, do nosso ilustríssimo Eliomar Borgo. Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a lição 32 do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. Nós estamos fazendo esse trabalho de refletir a respeito desse livro, que é um livro que traz muita mensagem edificante, é um livro que você consegue extrair bastante ensinamento proveitoso. A mensagem diz o seguinte: difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Mensagem para a gente refletir a respeito da esperança. Agora eu vou aqui chamar meu amigo Eliomar Borgo para a gente trocar uma ideia. Ô, meu amigo, tudo bem? E aí, como vamos, Glauco? Tudo certinho? Uma boa noite para você. Boa noite. Uma boa noite para os internautas. Isso aí. Graças a Deus. Muito bom ter você aqui com a gente, mais uma vez aí. Né? É um prazer. Primeira vez no projeto, mas sempre com a gente na casa. Tá certo. É um prazer para nós. Um abraço para toda a equipe sua aí, tá? Obrigado. Vamos lá. Você ouviu, né, a mensagem? Estava acompanhando a gente? Ouvi. A mensagem fala de esperança
Quais reflexões você traz para a gente aí hoje, Eliomar? Olha, ela fala de esperança e fala de uma coisa muito atual, que é a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Sim, Mas vamos fazer uma reflexão começando do seguinte: Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso guia, conforme diz a doutrina, ou seja, é aquele que nos indica o caminho, ele fala: no mundo tereis aflições. Ora, ele falou isso há 2000 anos atrás. Ele afirma simplesmente: no mundo tereis aflições. Então Jesus era pessimista? Não. Talvez a Terra jamais tenha conhecido alguém tão otimista quanto Jesus. Jesus não poderia ser pessimista, seria contrário à sua própria doutrina. Não tem sentido. Mas ele também não poderia deixar de nos alertar e advertir. Então ele diz: no mundo tereis aflições. Ou seja, faz parte do estágio nosso de evolução. O nosso mundo ainda está no segundo estágio de evolução, que é expiações e provas, passando para um terceiro estágio. Nós estamos em plena transição. Então faz parte da nossa experiência vivenciar aflições. certo. Mas ele vai falar da esperança também, não é? Então, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Ora, por que Jesus, para falar de consolo, né, para dizer para nós que o nosso coração não se turbe, ele lança a mão dessa informação? Há muitas moradas na casa de meu pai. Para que a gente reflita que Deus é o Criador do universo, um universo imenso, que nós não temos a menor condição de imaginar. Temos algumas informações da ciência, 400 bilhões de galáxias, coisas assim fantásticas. A Terra é uma poeira cósmica. E às vezes a gente fica duvidando de Deus, tomando por base um momentinho da nossa evolução. Pequeno, Então, né? quando Esse você momento é muito pequeno. pequeno, se você lança a mão, ou se você lança os olhos para o universo, diz: nossa, que coisa fantástica, o que é a nossa galáxia? Não é nada. Dentro da nossa galáxia, o que é o nosso Sol? O que é o nosso planeta? A gente duvidar que Deus sabe cuidar do universo desse tamanho, não sabe cuidar da nossa Terra e desse momento que estamos passando? Então, É. quando Jesus fala: crede em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu pai, ele está dizendo o seguinte: isso é um momentinho, É. nós estamos numa grande viagem, isso é um momentinho muito pequeno. Claro que, como nós centramos o nosso olhar sobre o que está acontecendo, aquilo toma uma feição gigantesca. Mas se você conseguisse olhar de cima, olhasse mais amplamente, vai assim: nossa, isso é o Pequeno quê? problema. É um relâmpago na eternidade, E toda uma você existência. me lembrou de outra reflexão que, por hora, eu venho fazendo em algumas conversas, algumas palestras, o seguinte: nós temos ciência que a vida é eterna, né? Seja você acreditando em múltiplas existências, né, na pluralidade das existências, ou não. Até mesmo Uhum. aquele que não acredita na pluralidade das existências e acredita em Deus, entende que a vida é eterna. Então, se a vida é eterna, o que são 100 anos, 80 anos, nesse pequeno espaço, né, dessa eternidade imensa, né? Isso aí, Então, é isso aí. importante a gente fazer a reflexão de que o que nós estamos vivenciando agora é, é muito pequeno diante da eternidade que é a nossa vida. Isso E aí. isso me fez recordar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos recorda, né, que ele vai falar bem-aventurados aflitos. Aí tem um capítulo que é o item 12, um item que é o item 12, motivos de resignação, que diz o seguinte: por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento
como o início da cura. Isso traz a esperança de uma benesse futura, de uma calmaria futura, diante dessa eternidade que você já havia colocado. A questão é essa. A lição que você leu inicialmente, que é o objeto da nossa análise, vai falar logo a seguir da esperança. Nós costumamos confundir um pouco expectativa com esperança. Expectativa, muitas vezes, e na maior parte das vezes, tem um componente de ansiedade. Esperança não tem ansiedade. Esperança é o antídoto da ansiedade. Então, para que nós consigamos esse estado, aí nós vamos recorrer a um outro capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que a fé transporta montanhas. E lá tem uma mensagem de um benfeitor que diz o seguinte, que a fé é mãe da esperança e da caridade. Ora, então o que a gente percebe é que o que pode nos dar serenidade diante de qualquer aflição, e principalmente agora nesse momento, estamos vivendo esse momento de muita aflição, é uma aflição coletiva. Muitas vezes nós temos uma aflição nossa, individual. Todos nós estamos sujeitos a provas, a situações individuais. Mas há um momento que você tem provações coletivas. É o caso que nós estamos vivendo, não é? Então você tem essas duas situações. De qualquer maneira, o que faz com que uma pessoa adoeça, se desespere e uma outra se mantenha calma? É a sua maneira de enxergar aquela realidade. Então, dependendo de como você enxerga, você pode se apavorar, se desesperar ou esperar. Então, a diferença entre desesperar e esperar está na própria etimologia da palavra. Esperar e desesperar. Desesperar é quando você não espera mais. Você diz, eu acho que não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Isso pode não ser relacionado a uma questão de coronavírus, como estamos vendo agora. Pode ser uma situação pessoal, uma doença muito difícil, uma situação financeira muito desafiadora. Muitas coisas podem nos levar a um estado de desespero. Quando você tem fé, você enxerga mais longe, você não enxerga o agora só, você enxerga lá na frente. Então, quando você faz isso, você consegue esperar, apesar das coisas parecerem conspirar totalmente contra tudo que você pudesse esperar. Que é o que a lição também fala aí. A lição fala mesmo. Só é possível chegar nesse ponto que a lição fala aí, que você leu, se você tiver uma reserva íntima. Aí o que está acontecendo com muitos de nós nesse momento? Nos momentos de calmaria, nos momentos que as coisas estavam bem, nós estávamos muito distraídos. Era um momento que nós deveríamos estar trabalhando a nossa fé e a gente dizendo, não, deixa isso para depois, um dia eu penso nisso, na hora eu penso nisso. Não é? Na verdade, quando nós temos momentos de calmaria, momentos mais fáceis, são aqueles momentos em que eu costumo brincar e dizer o seguinte, é a hora de encher o tanque, abastecer o tanque. Se a gente não abastece o tanque, na hora que é mais fácil, você vai querer improvisar a fé na hora do desespero? Difícil. Não é? E ela coloca é uma coisa não construída. Então a gente precisa construir. Mas fala aí. Não, é interessante você ter colocado isso, que ela realmente fala exatamente o que você está falando. Preservando-a em ti, quer dizer, preservando a esperança em você, nunca desfalecerás. Mas para a gente preservar a esperança na gente, primeiro a gente tem que adquirir a fé. E o momento mais saudável e mais propício de se adquirir a fé é quando as coisas estão mais calmas, que você pode se debruçar no tudo, que você pode trabalhar melhor essa fé, quer dizer, como você bem colocou, encher o tanque.
para na Isso. hora que estiver no meio do deserto, você sem um posto perto, você ter esse tanque abastecido, né, meu amigo? Exatamente, é isso aí. Então, veja bem, o bacana da sabedoria dos espíritos é que eles colocam as coisas no lugar certo, né? Na hora que a gente desespera, a gente fica assim, totalmente aturdido. Eles dizem o seguinte, olha, desesperar é o contrário de esperar, que é a esperança. E esperança não se adquire sem uma coisa chamada fé. É muito fácil você ficar otimista quando o céu está azul, quando está tudo tranquilo, a vida está beleza. É muito fácil ser otimista. Agora, continuar otimista quando as coisas não estão bem, nós vamos ter que buscar um combustível que está onde? Na fé. Então, é essa, eu acho assim, o ponto central. Então, Sim, se você acha que a vida é feita de determinados valores, e nesse momento esses valores se mostram instáveis, na melhor das hipóteses, o que você começa a esperar da vida a partir daí? Mas se você tem uma vista para o futuro, se você enxerga isso dentro de outros valores, dentro de uma outra forma, onde um vê desespero, o outro não vê. sim. E eu Então, acho que tem nessa... muito como que a gente reage a isso também, né? É importante ter a fé, mas reagir diante da adversidade, né? A forma como a gente age diante da adversidade, que é a base da nossa fé, que vai nos dizer como a gente vai agir diante dessa situação. E a respeito de agir dentro dessa adversidade, que me recordou a mensagem do capítulo 179 do livro Vinha de Luz, onde Emmanuel nos coloca o seguinte: nunca te arrependerás de, entre outras coisas, né? Esquivar-se-te a promessas que não poderás cumprir, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura. E no final ele complementa: examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Quer dizer, Emmanuel nos recorda que a forma como a gente vai se colocar diante da adversidade, trazendo nas nossas palavras esperança, momentos, palavras do bem, com ensinamentos valorosos, edificantes, vai mudar toda a cadeia de reação e de posturas e de situações que vão nos trazer. E sem essa esperança que a Joana nos recorda ser imprescindível, a gente não consegue falar do bem e nem agir no bem. Então, é bom a gente recordar de como a gente reage diante das aflições, né? Para que a gente tenha ainda mais e consiga passar esperanças para os outros. Porque tem gente hoje sendo, infelizmente, assim, uma espécie de cavaleiro do apocalipse, né? Colocando a situação como o fim do mundo. E é importante a gente lembrar que no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, mas depois eu venci o mundo. Então é importante também a gente prestar atenção nas palavras que a gente está falando, nas atitudes que a gente está tomando, para que isso reflita esperança e não desespero. Perfeito, perfeito. Você está falando aí, vamos colocar essa questão assim, de uma maneira bem prática, para as pessoas perceberem o quanto que o ensinamento de Jesus ele é atual e necessário. Mesmo os psiquiatras materialistas, aqueles que não admitem nada além da matéria, já perceberam, no trato principalmente de uma patologia que é muito comum hoje, que é a depressão, eles chegaram a essa conclusão. A mesma coisa, o mesmo fato, a mesma ocorrência ou situação que faz uma pessoa entrar em depressão, não faz uma outra entrar em depressão. O que difere, então, uma situação da outra? Eles chegaram à conclusão que isso depende do modo como você interpreta aquela situação. Como é que você interpreta uma situação? Vai depender dos seus valores. Seus valores é que determinam como é que você interpreta. Se você tem um modelo materialista, que sentido você vai ver na dor?
Se você tem um modelo, mesmo que espiritualista, mas de uma única existência, você tem um conforto de saber que poderá ter uma compensação no futuro. Mas mesmo assim fica aquele desconforto. Por que que a minha passagem é mais cara do que a do outro? Se é para ir para o mesmo lugar, por que que a minha passagem é mais cara? Então, com todo o respeito que a gente tem pelas outras religiões, e precisamos respeitar, porque elas levam consolo, levam força para as pessoas, ainda mais nesses momentos difíceis, mas a verdade é que muitas vezes você entra num desconsolo muito forte, ou você entra numa desesperança muito grande, porque você faz certas perguntas que não têm resposta. Por isso que Kardec fala que existe um tipo de materialista que não é o materialista por sistema. Ele é materialista por falta de coisa melhor. Você tinha uma fé, tinha uma religião, veio de uma orientação, e aquilo, enquanto a vida estava indo bem, te satisfazia, você tocava numa boa. De repente acontece algo na sua vida, não precisa ser coletivo, pode ser particular, que impacta de tal maneira que você começa a te perguntar, mas se Deus existe, por que que aconteceu isso comigo? Por que que as coisas têm que ser dessa forma? Por que que não poderiam ser de outra forma? Então, muitas vezes, para você ter esperança, você vai sentir essa dificuldade, porque para ter esperança é preciso ter fé. Para ter fé, é preciso responder certas questões. Nós não E o vamos... Espiritismo responde. Responde. Várias delas. Né? Várias não, eu diria, com todo o respeito por outras religiões, porque eu vim do agnosticismo, eu digo que ele responde. Você pode demorar a encontrar as respostas, porque algumas delas pedem tempo, pedem estudo, reflexão, amadurecimento, mas efetivamente, os 5 princípios da doutrina, eles conseguem atender a todas essas questões que a filosofia até então não conseguia responder. E tem hora que você precisa de uma filosofia para você estruturar a sua fé. Você tem que saber explicar as situações que a vida apresenta. Senão você entra, na melhor das hipóteses, naquilo que Kardec chamou de materialista por falta de coisa melhor. Não estou encontrando sentido, não estou encontrando razão para viver, não estou encontrando sentido para essa dor, não estou encontrando sentido para esse desafio na minha vida. Qual a razão? Por quê? Isso é para levar aonde? Se Deus existe, para que isso? Então, essas questões, elas podem angustiar muito a pessoa. Então, às vezes, a pessoa também quer uma resposta pronta e fácil. Por isso que eu estou dizendo, você deveria estar abastecendo o tanque nas épocas de calmaria. Aí, na época de calmaria, que você podia estar indo à casa espírita numa boa, participar de um estudo, amanhã eu vejo isso, depois eu vejo isso. E foi deixando. Foi deixando. E foi deixando. Aí, na hora que bate um problema, que você fala, ai meu Deus, e agora? Cadê a fé? A fé precisa ser construída. Isso é que nós precisamos entender. A fé não chega e cai na nossa cabeça, não. Ela é construída. Os que já têm fé, porque já a construíram. Os que não têm fé poderão construí-la. Mas a fé é como uma plantinha, que você vai tratando e regando, e ela vai se desenvolvendo até virar uma árvore, que poderá, inclusive, abrigar pessoas e tudo mais. Agora, se você tem uma plantinha tenra do lado, e você deixa ela ao sabor da natureza, há uma tendência de nascer o que em torno dela? Mato, ervas daninhas. Se não cultivar, então isso é que a gente precisa entender. A gente, na hora, quer soluções mágicas. Nós somos construtores do nosso destino. E principalmente construtores da nossa fé, né? Que você recordou bem no início da nossa conversa do Evangelho segundo o Espiritismo, que ressalta que a fé é mãe da esperança, né? É só a partir da base da fé
que a gente vai construir a esperança dentro da gente para abastecer esse tanque e conseguir passar por esses momentos, né, meu irmão? Isso aí, Meu exatamente isso. amigo, muito obrigado pelas reflexões. A proposta desse projeto é realmente um bate-papo rápido para a gente Uhum. trazer questões de maneira bem tranquila, né? Um papo mais calmo, mais familiar, digamos assim. Isso Muito aí. obrigado pela sua disposição, pela Prazer foi paciência meu. com a gente. Nada, que isso. É um prazer para nós, com certeza. Não há que agradecer, mas continua, por favor. Não, e ressaltando que domingo agora você vai estar com a gente de novo na palestra pública, dia 3 agora, doutrinária, né? Mais uma vez vamos ter aí a benesse de te ouvir aí, de estar compartilhando os ensinamentos aí e trazendo mais reflexões salutares para a gente. Olha, eu sei que você fala essas coisas porque o seu coração é muito bondoso, então a gente pode dizer o seguinte: menos, menos, né? Nós estamos aí, somos aprendizes como todos os outros, né? Não é a idade mais ou menos que determina nada, a gente já sabe disso. Às vezes você tem uma Certo. criança que te dá lições de fé que você fica até assustado, né? Eles têm mais fé construída dentro deles que nós, mas isso nós entendemos a partir da visão da reencarnação. Então, às vezes, um espírito é bem mais velho que a gente supõe e nós não chegamos ainda a certas maturidades. Mas é um prazer estar aqui com vocês, será um prazer estar compartilhando com vocês mais alguma coisa, mas sem nenhuma pretensão. Nós somos aprendizes. Agora, a verdade é essa, né? A gente só sabe o que nós somos realmente, razoavelmente, quando surge o desafio. Entendeu? É só na crise que a gente testa o que está construído e o que era só uma aparência. É verdade. Bom, que o Mestre Jesus possa nos auxiliar nessa construção da fé que você colocou. E mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento aí pela sua participação, tá, meu irmão? Valeu, meu irmão. É um prazer, Muito tá? E um abraço a todos para vocês aí, uma boa noite. obrigado, amigo. Um abraço. Valeu, uma boa noite. Valeu. Bom, meus irmãos, mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento, né, por vocês que estiveram aí, pelas reflexões aqui abordadas, que nós levemos essa mensagem tão bem colocada aí para o nosso irmão Eliomar, que a fé é construída, como recorda o nosso amigo Ney aqui também. A construção da fé é importante em nós, na nossa família, né? E na nossa sociedade. Vamos agora fazer uma prece final em agradecimento a essas reflexões, para que a gente saia mais fortalecido, né? Pedir a todos que fechem os olhos, que mentalizem a presença do Mestre Jesus, a imagem do Mestre Jesus. Deus Pai, Jesus, Mestre e amigo, queremos agora agradecer a oportunidade de estarmos aqui refletindo, conversando, vibrando no bem. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Queremos pedir também, Senhor, que abençoe os lares que nos assistiram e aqueles que não nos assistiram, abençoe todos os lares, para que nesse momento a construção da fé seja fortalecida, seja trabalhada de maneira árdua e contínua, para que a gente possa estar com o tanque abastecido, como recordou o nosso amigo Eliomar, para que em outros momentos, que provavelmente virão, possamos passar por situações tão difíceis quanto, mas com esperança, sem o desespero e recordando a mensagem do Mestre Jesus, né? Que a felicidade não é deste mundo, que nós seremos felizes um momento, um dia, uma hora, uma determinada existência, mas que precisamos construir essa felicidade pautada na fé, na caridade e no amor ao próximo. Senhor Deus e Pai, abençoa todos nós, siga nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.
Obrigado a todos, Senhor. Um abraço, fiquem com Deus. Um abraço para meus amigos aí, trabalhadores da CEJAP, que acompanharam, em especial. Tchau, tchau.